Eu quero compartilhar com os irmãos hoje a leitura da palavra do Senhor. Está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. O doutor Lucas, ou o médico Lucas, do Novo Evangelista, do Novo Testamento, perdão. Terceiro livro, Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Capítulo 22. Hoje nós vamos tentar fazer uma simbologia ou um pensamento de como eram as ações dos discípulos que andavam com Jesus. Será que os pensamentos deles eram os mesmos nossos? Será que existia essa luta, essa dificuldade, essa tribulação que existe nos dias atuais na igreja? Vamos tentar entender um pouquinho do que acontecera na situação ao qual Cristo, sobre o seu ministério na face da terra, tentou ensinar-nos para que possamos vencer essas provas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 22. Exaltado é o nome de Jesus. Grande é o teu nome. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos se colocar em pé por respeito, por reverência à presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha, na realidade é Lucas capítulo 21, 37, que é 2 versículos antes do início do 22. O tema na minha Bíblia está dizendo assim, ó, o pacto da traição. Se você pegar o versículo 37 e 38, daqui a pouco começa já o 22. Amém? Deu para você encontrar aí? Louvado seja Deus. Isso, a Mara já encontrou. Louvado seja Deus. Diácono ali, afiado na palavra. Maurício está mais entendido da palavra do que a gente pensa. E Maurício? Amém? E diz a palavra do Senhor, o tema é o pacto da traição. Versículo 37 do capítulo 21. E de dia ensinava no templo e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Capítulo 22, versículo 1. E estava pois perto da festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, e tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Nesse mesmo capítulo 22, eu quero que os irmãos vão comigo lá no versículo 21. Acompanhe aí, versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Versículo 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está escrito, está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Versículo 23. E começaram a perguntar entre si deles qual seria o que havia de fazer isto. Versículo 24 em diante. E houve também entre eles contendas sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o reino dos gentios dominam sobre eles. Os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior dentre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino,
e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues e que não me conheces. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Olha, nós temos um tema aqui hoje meio complexo, mas ao mesmo tempo simplificado. Se nós pegarmos a ideologia de pensamentos, era uma ideologia de pensamentos humanos, racionais. Eles mesmo convivendo com Cristo, por quase 3 anos e meio, os discípulos, eles não tinham ainda uma visão espiritual aberta. Eles não tinham uma visão espiritual, um entendimento espiritual amplo. Eles pensavam de uma forma humana. E não é diferente dos dias atuais. Não é diferente dos pensamentos nossos atuais. Muitas pessoas se entendem ou se julgam aptos ou capazes, mas no íntimo do ser tem dúvida em muita coisa, mas não gostam de expressar, porque os pensamentos são humanos. Alguns sobressaíram as situações, mas a gente sabe ou entende que os discípulos tinham um propósito. O propósito de Jesus aos discípulos era para que eles expandissem o reino, era para que eles levassem as boas novas do reino dos céus depois que Jesus fosse morto e ressuscitasse, mas ele iria voltar aos céus. Amém, igreja? Aleluia. Ele queria que os discípulos fossem aptos ou capazes de entender o que estava passando espiritualmente ali. Glória a Deus. Nós começamos a ler para o versículo 37 do capítulo 21, para nós sabermos que existia uma rotina, e essa rotina espiritual, esse ensinamento espiritual era concluído não só com palavras, mas com sinais, e sinais de prodígios, de milagres, de maravilhas. Aconteciam coisas sobrenaturais. E todo o povo já esperava algo vir do Senhor. Todo o povo já esperava algo acontecer quando Cristo estava no ambiente. E é justamente o que acontece com as nossas vidas. Nós esperamos, todas as vezes que temos relacionamento com Deus, que Deus nos envie uma resposta, nos envie uma porta aberta, nos envie a cura, entrega as suas mãos de justiça. Nós sempre esperamos que Deus responda ao nosso clamor e nossas orações. Eles tinham já um relacionamento constante com aquele povo. Aquele povo onde Jesus ia e os discípulos iam, aquele povo estava esperando algo em especial. E Jesus estava ensinando para aquele povo que eles iam assumir a posição de Jesus. E estava chegando o momento. Os discípulos não estavam entendendo, mas estava chegando o momento da crucificação. Estava chegando o momento deles se entregar ao madeiro, deles ser, como João diz lá em capítulo 1, versículo 29, eis que veio o Cordeiro dos céus para tirar o pecado do mundo. O próprio Jesus, ele veio para ser uma oferta de holocausto, uma oferta como uma oferta pascual, como uma oferta de libertação. Lembra quando o povo foi liberto das mãos dos egípcios, lá das mãos de Faraó, depois que Deus, através de Moisés, mandou as 10 pragas e resgatou aquele povo, e aquele povo fugiu, e aquele povo na frente do Mar Vermelho atravessou com os pés enxutos, e na sequência, todo o exército e toda a liderança, toda a fortaleza do exército de Faraó, dos egípcios, não foram mortos no fechar das águas no Mar Vermelho. Após a soberania de Deus ser exposta, eles comemoraram a primeira Páscoa na beira do Mar Vermelho por 3 dias. Foi a primeira festa dos pães asmos, ou da festa pascual. Comiam pão sem fermento, ervas amargas e ofereciam holocaustos ao Senhor. Essa era a simbologia que Jesus estava falando para ele. Olha, a partir de agora eu vou ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Jesus já estava lançando, tentando mostrar, predizendo que eles teriam que
começaram a agir com as suas próprias pernas, com as suas próprias ações, e que eles teriam que ter uma postura espiritual aprovada, pensamentos aprovados. É isso o que nós pregamos nos dias de hoje. É isso que os pastores que são responsáveis pelos ministérios tentam levar às ovelhas. Vocês têm que ter uma conduta correta. Vocês têm que ter uma postura aprovada por Deus. A sua conduta tem que ser aprovada pelo próprio Espírito Santo. É a condução do crente hoje, a palavra de Deus. Mas naquela época eles não tinham a palavra como guia. Eles tinham a presença do próprio Jesus. Então a experiência era diária, a experiência, o auxílio, a sabedoria vinha diariamente do próprio Deus. Mas qual que era o pensamento dos discípulos? É dos mesmos nossos hoje. É esse o tema. Os pensamentos deles eram os mesmos nossos hoje. A Bíblia fala aqui, no versículo 37 que lemos, que Jesus ensinava nos templos em Jerusalém de dia, e à noite ele ia lá para o monte das oliveiras, aonde no jardim das oliveiras, onde ele orava, onde ele buscava revestimento, onde ele buscava conhecimento dado por Deus, onde ele buscava unção, onde ele buscava sabedoria, onde ele buscava se encher. Ele não precisava daquilo. Ele era filho de Deus. Ele era 100% humano, mas ele era 100% divino. Ele não era só Jesus, o homem. Ele era Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Mas ele passava as madrugadas orando e relacionando-se com Deus, para que ele tivesse um revestimento adequado, porque estava chegando um momento de tribulação, que era o momento de toda a base do ministério dele, salvar a humanidade através da tua própria morte. Jesus estava numa situação delicada, porque lhe estava sendo revelado situações, e o coração dele já começava a ficar ansioso. Os discípulos não entendiam, e a população também não entendia. Toda aquela multidão de pessoas que corriam atrás para ouvir todo dia de manhã cedo no templo Jesus ensinando e pregando, não entendia. Ele só estava anunciando as boas novas por base das leis e dos mandamentos mosaicos que tinha na Torá. E os discípulos ainda que andavam com Jesus, os 12 discípulos que andavam com Jesus, não tinham esses pensamentos. E além de não ter esses pensamentos, estavam ainda na carne, e na carne dando lugar ao diabo. Acontece isso nos dias atuais? Acontece, pastor, é só aqui? Acontece nas igrejas por aí? Infelizmente acontece. Quantas pessoas que estão dizendo andar com Jesus, quantas pessoas estão dizendo ter vida com Jesus, quantas pessoas estão vivendo ter relacionamento com Deus, mas estão dando lugar ao diabo. Se a gente observar a leitura, diz aqui, que Jesus estava ansioso. Jesus estava ansioso pela festa pascual, mas antes aconteceu um fato importante que nós temos que relacionar. Os chefes ou os líderes dos sacerdotes, os chefes da sinagoga, os capitães das guardas, da guarda real, eles estavam reunidos e planejando. Sabe pessoas quando se reúnem e começam a planejar quanto a tua vida? Sabe pessoas que se reúnem e começam a forjar, olha, nós temos que matar Jesus, mas nós não temos que fazer isso de uma forma errada, de uma forma outrora. Tem que ser calculado, tem que ser meditado. Para começar, não podemos matar Jesus, porque eles já destinavam esse destino à morte de Cristo, porque ele estava cotidianamente anunciando um reino novo, uma pregação nova, desmascarando a hipocrisia de muitos, batendo de frente com aquela liturgia religiosa sem amor, sem vida. Então Caifás, que era o líder dos sacerdotes, ele catou e planejou com o líder do capitão da guarda. Eles estavam formulando, arquitetando, planejando a morte de Jesus. E eles falavam, vamos matar, mas não pode ser na festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa em Jerusalém está cheia. Vai haver tumulto, vai haver alvoroço. Ele tem grandes seguidores, ele tem grandes multidões que seguem. Se matarmos ele na festa, vai haver uma rebelião, vai haver uma complicação. Não podemos passar por essa situação. Aí sabe o que acontece? Quando existe um planejamento maligno, todos aqueles que andam com Cristo são alvos de dardos malignos. São alvo de dardos satânicos para desvincular os pés, para desvincular os passos. Já reparou que quando você está firme com Deus, quando você está congregando, quando você foi batizado, aceitou Jesus Cristo, está cantando no coral, tem a oportunidade de pregar a palavra, anunciar as boas novas, ter a oportunidade
estar evangelizando, quando você tem um relacionamento com Deus, parece que tudo fica mais difícil. Ou fica mais fácil? Fica mais difícil. Parece que tudo indica que vai dar errado. Em Deus, sempre com graça e compaixão e misericórdia, acaba direcionando os seus passos para que haja vitória nas situações. Mas os discípulos ainda não tinham vida espiritual assídua, não estavam praticando a visão espiritual que Deus estava querendo mostrar para eles. E o pensamento era único, em si próprio, em pensamentos únicos no seu próprio ego, no seu próprio bem-estar. Pastor, mas que história é essa? Aqui é um exemplo. Judas Iscariotes. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Quando um demônio entra numa pessoa, existe o quê? Uma possessão maligna. Existe uma operação satânica na vida da pessoa. Eis, pastor, mas peraí, a Bíblia está falando aqui que Satanás entrou em Judas, mas ele não caiu endemoniado. Existem algumas situações que mostram que estão endemoniados ou não. Existe a possessão da maligna que o pastor, ou o obreiro, o presbítero, o evangelista, o missionário vai lá e repreende pela autoridade do nome de Jesus. O membro da igreja que tem vida no altar vai lá e repreende no nome de Jesus e o demônio sai. Existe uma batalha espiritual, o Espírito Santo dá vitória ao crente. O homem que tem a vida no altar, o demônio nenhum, principado nenhum, potestade nenhuma resiste à autoridade do Espírito Santo de Deus que mora na tua vida, que mora na minha vida. E a pessoa é liberta, mas nesse caso não houve uma possessão. Não houve uma possessão de se mostrar, não houve uma possessão de espernear, rosnar, cair. Não existiu aquela possessão, mas existia uma legalidade. A Bíblia fala que Judas abriu o coração. Porque o desejo de Judas já não era só servir a Jesus. O desejo de Judas não era só experimentar o poder e levar as boas novas do amor do reino de Deus. O desejo de Judas não era só anunciar e libertar, não era só transformar a vida de pessoas, não era só curar, não era só levar o homem e a mulher para o reino dos céus. O desejo de Judas era também, em meio a tudo isso, ser um homem rico, próspero. Ele estava com um olho nos céus e com um olho na terra, e não dá. O homem não consegue misturar as duas coisas. Não dá para sair de uma fonte de água, de uma nascente de água, de uma mina d'água, dois tipos de água, amarga e doce, não dá. Não dá para ter um jugo desigual, não dá para servir a dois senhores, não dá. Ele catou e deu a legalidade. Mas pastor, a Bíblia fala aqui no capítulo 22 que existia uma legalidade. Olha lá, ó. Capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, quem tinha por sobrenome Iscariotes. Era um dos 12. Ele fazia parte, ele era predestinado a assumir o trabalho, a assumir o projeto de anunciar o reino dos céus sobre toda a história da humanidade, formar igrejas, discipulados e realmente levar o poderio do evangelho para frente. Mas a Bíblia fala que Satanás entrou, e só entra quando a porta está aberta, só entra quando tem algum tipo de legalidade. O engraçado é que a leitura aqui não fala, mas antes dele ir, repara que quando o diabo entrou na vida de Judas, ele foi ter com os principais, com Caifás, ele foi ter com os capitães da guarda, ele foi lá planejar para ganhar o seu dinheiro. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, 30 moedas de prata foi o preço estipulado. Caifás, que governou, que liderou o diálogo, que liderou a artimanha, a armadilha para matar Jesus, ofereceu e ele aceitou, o olho brilhou. E ele que procurou, não foi os sacerdotes que já pretendiam matar Jesus, que procuraram ele, foi ele, próprio Judas, que procurou o Caifás, porque o diabo já tinha entrado na vida dele. Mas qual foi a gota d'água, pastor? Se a gente ler lá em Marcos capítulo 14, ele detalha um pouco mais. Marcos capítulo 14, exaltado é o nome de Jesus. Vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje. Faz tempo que o povo não lê muito a Bíblia. Vamos ler a Bíblia hoje. Amém? Estou brincando. Marcos capítulo 14. Dizia da mesma forma, ao versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais, os sacerdotes e os escribas buscavam como pretendiam, com dolo, com intenção, matar Jesus, e o matariam.
E eles diziam, não na festa, porventura não se faça alvoroço entre o povo. Eles já estavam pensando que a situação ali ia ser complicada. Se você pular o versículo 10 lá embaixo, você pega o mesmo texto que estávamos lendo. Em Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais, os sacerdotes, para lhe o entregar. Só que no intermédio do capítulo 2 para o capítulo 10, existe uma ação que Lucas não falou. Existe uma ação aqui que aconteceu e Lucas não descreveu no livro. Existe uma ação que Jesus estava com os 12 jantando na casa do leproso. Lembra de Simão leproso? Aquela que a gente pregou aqui um tempo atrás? Aquele que foi purificado por Jesus, aquele que já não tinha mais esperança, aquele que Jesus falou assim, olha, você nem vai para a tua casa, vai lá, se mostra aos sacerdotes para que lhe deem o aval que você está curado, e depois você não precisa anunciar mais nada para ninguém. Jesus ia orar e ele foi purificado. Houve somente 2 tipos de cura de lepra através de Jesus, os 10 leprosos e esse Simão leproso. E esse em especial, por gratidão. Irmãos, seja grato. Quando recebe uma vitória, faça um culto de ação de graça na sua casa. Se você fez um voto, cumpra um voto com Cristo. Se você determinou algo no teu coração, honre o que você determinou, para que Cristo honre a sua vida. Judas, Simão, o ex-leproso, fez um culto de ação de graça na casa dele. Ele chamou Jesus e os 12 discípulos para jantar, para ter uma ceia, para comer, para festejar. E naquela ação, naquela casa, a Bíblia fala que entrou uma mulher, e não fala qual o nome da mulher, mas quebrou um frasco de um perfume caríssimo, um nardo puro, que valia 300 dinheiro, era muito dinheiro, é como o salário de um ano, em um frasco de perfume, e colocou sobre Jesus, e derramou sobre Jesus com ação de graça, por gratidão. No mínimo aquela mulher já tinha sido alcançada de alguma forma. Irmãos, não espere para fazer, faça sem os outros aprovar ou não. Se é para a glória de Deus, se o testemunho da tua vida honra o nome de Jesus, se as suas ações são aprovadas pelo Espírito Santo, não fique esperando um pelo outro. Os discípulos olharam e viram aquela mulher desperdiçando, na cabeça deles era desperdiçando, mas sabe quem liderou a afronta contra aquela mulher? Justamente o tesoureiro, justamente aquele que andava com a salva do dinheiro, justamente aquele que ia trair Jesus. Quem? Judas, porque o pensamento dele só era dinheiro. Que absurdo essa mulher derramando um perfume aí de um ano de salário. Para que onda? Isso daí podia vender e dar aos pobres. Os pensamentos não eram os mesmos. Ele falava de uma forma, mas o coração agia de outra. Ele estava de olho no dinheiro, porque ele que cuidava das finanças dos 12. Repara que Jesus, ele conhece o íntimo do coração. Ele já sabia que ali haveria uma traição. Jesus, ele já entendia, já tinha sido revelado porque isso aconteceu antes dele ter ido negociar a traição com o Caifás e os capitães da guarda. Repara que é predestinado. Jesus aceitou, sabia que ia ocorrer aquilo, sabia que isso tudo já estava escrito nas profecias passadas, sabia que ele ia ter que passar por tudo isso, mas mesmo assim doeu o coração de Jesus. Os pensamentos deles eram só unificados a si mesmo, a lucros e proveitos próprios. Na sequência, houve lá, a gente estava em Lucas, capítulo 22, na sequência do que aconteceu aqui, o planejamento de trair a Cristo, o planejamento de entregar Jesus longe da multidão para que não houvesse alvoroço, o planejamento de entregar Jesus no secreto, pela madrugada, no escondido, o planejamento que já tinha sido arquitetado, formulado. Depois dessa sequência, sabe o que aconteceu, Marcelo? Jesus vai fazer a última Santa Ceia. Já viu aquele quadro que é bem famoso, né? Alguns dizem que é de Leonardo da Vinci, o autor, né? O quadro da Santa Ceia de Jesus, os 13 sentados à mesa, Jesus e os discípulos e Maria Madalena. Lembra desse quadro? Essa ação foi a última Santa Ceia. Jesus, ele chama Pedro e João. Ele fala assim, ó, na entrada da cidade, vai lá, vocês vão encontrar uma pessoa, essa pessoa está com um canto d'água na cabeça, segue ela até a casa, e vai ao dono da casa, ao chefe da família, e já pergunta, já indaga, já mostra aonde vai ser o local, onde vai ser a sala ao qual vamos preparar a Santa Ceia, porque o mestre está aguardando a sua ação, o mestre está aguardando a tua ajuda. Aquele homem, a Bíblia não fala quem é, eu procurei, pesquisei, não fala o nome dele. Mas
à sala superior da casa dele para realizar o ato da Santa Ceia, e ele nem tomou o nome disso. Sabe o que é isso? Anonimato do amor. Porque às vezes as pessoas estão fazendo para ser notadas e vistas. Mas pastor, esse homem que não teve nenhum tipo de lucro, nenhum milagre, nenhuma cura, nenhuma benevolência da parte de Deus, só emprestou a sala da casa, não recebeu nenhum ato de ação de graça. E ele também não foi exposto. E repara que aquela mulher que quebrou o frasco de vidro de perfume extremamente caro e derramou para Jesus, Jesus falou assim: olha, a ação dessa mulher vai ser notada, vai ser vista, vai ser comentada nas Escrituras, e enquanto houver o ser humano na face da terra, para que se lembre da bondade do coração dela. Alguns anônimos não se mostram, outros é Jesus quem quer mostrar. Aquela mulher foi Jesus que falou, ela vai ser reconhecida como uma benfeitora. Aleluia. O dono daquela casa não foi reconhecido, entrou no anonimato e ficou no anonimato. Mas responda para mim, Jesus nunca despede, nunca deixa o homem e a mulher sem recompensa de uma boa ação. A Santa Ceia aconteceu, a Páscoa aconteceu, e Jesus querendo mostrar para eles, olha, essa é a última Santa Ceia. Olha, agora vocês vão participar desse pão, vão participar desse cálice, mas existe uma representatividade nessa Santa Ceia. Essa representatividade não é mais da época da libertação lá dos egípcios, da época de Moisés. Essa representação hoje é a minha representação. Eu vou ser levado ao Calvário, eu vou ser morto, o meu sangue vai ser expelido, o meu sangue vai ser aspergido, eu vou morrer, e o ato da minha morte é para o bem de muitos, o ato da minha morte é para a ressurreição, para a vida eterna de muitos, para a salvação de muitos. Os discípulos ainda não estavam entendendo. E Jesus, no ato de repartir a Santa Ceia, ele falou, olha, comei este pão agora representa o meu corpo. Eles não estavam entendendo. Olha como a mente dos que estão do lado de Jesus, ou dos que estão dentro da igreja nos dias atuais, Cristo fala, acaba o culto, vai para casa, acaba o culto, vai para sua rotina, acaba o culto, vai descansar, e no outro dia nem se lembram mais do que foi falado na palavra no dia anterior. Se perguntarmos aqui qual foi a palavra do último domingo, talvez alguns vão olhar, cara, como foi que aconteceu? E, sabe, se perde, sabe por quê? Porque as palavras não estão guardadas e armazenadas no coração, não existe uma dedicação. Mas se o proveito é próprio, se existe uma vantagem pessoal, aquilo entra no coração, ele não perde o foco. Judas tinha no coração 30 moedas de prata, vai fazer a diferença. Judas tinha no coração 30 moedas de prata, posso ser dono de um escravo, agora ele vai fazer o que eu quiser. Eu já estou com o dinheiro aqui, eu já sou o tesoureiro, o caixa. O pensamento dele poderia ser qualquer coisa. Poderia ser distrair Jesus e sumir com o dinheiro. O pensamento dele poderia ser qualquer um, menos de ser fiel. E Jesus tentando mostrar a simbologia, olha, beba desse cálice, que a partir de agora, vocês não estão bebendo de um cálice qualquer, de um suco de uva qualquer, vocês estão bebendo do meu sangue. A representatividade vai ser o meu sangue que vai ser derramado por vós, para a salvação tua, para a salvação vossas. Jesus estava tentando mostrar o quão seria importante espiritualmente a ação do corpo do Cordeiro vivo, do Salvador da humanidade. Aquela ação da Santa Ceia, da Páscoa, seria uma ação sobrenatural que marcaria a história da vida cristã até hoje. Toda vez que comemos ou bebemos, nós declaramos a morte e a ressurreição, a morte para o mundo e a ressurreição para a vida com Cristo. Paulo, quando fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele declara que ele morreu para o mundo, e a partir de agora as ações dele estão focadas somente em agradar e glorificar o nome do Eterno. Quando chegou o ato da morte, determinada pelo aquele imperador lá, César Domiciano, se eu não me engano foi esse o imperador, que ele estava preso no calabouço, que foi levado ao pátio para ser decapitado. Muitos questionaram, você não está com medo? Não. Lucas, visitando ele na prisão, perguntava, olha, eu não conhecia Cristo pessoalmente, mas eu enxergo em ti, Jesus, as suas ações representam o que você prega. O coração dele não estava com medo. Sabe o que acontecia? Ele falou assim, no ato da minha morte, eu não tenho ansiosidade, não tenho nenhum tipo de medo, porque sei a recompensa que é certa. Eram os pensamentos
que Jesus queria que os discípulos tivessem. Paulo não foi um dos 12 discípulos, mas foi uma inspiração e um exemplo dos 12 discípulos. Os discípulos ainda não eram convertidos. Mas Jesus, pastor, tem certeza, passou 3 anos e meio do lado de Jesus, viu tantos milagres, tantas maravilhas. O próprio Jesus deu poder para eles. Eles colocaram a mão em enfermos e curaram. Eles colocaram a mão em endemoniados e libertaram. Eles pregaram o amor de Cristo e mesmo assim não eram convertidos, não. E mesmo assim não eram convertidos. É o que acontece hoje. A maioria dos cristãos estão dentro da igreja, participando da igreja, de toda a liturgia da igreja, às vezes sendo consagrado, recebendo o óleo de unção da igreja, e não são convertidos. Pastor, como é que você tem certeza disso? A sequência do que lemos. Após a ceia, Jesus declara: olha, no meio de vós está sentado à mesa, come conosco, põe a mão no meu prato, existe um que vai me trair. Jesus acabou de falar que existia uma simbologia espiritual muito além. O corpo dele ia representar aquele pão, o sangue dele ia representar aquele cálice. Existe uma aliança no sangue, uma nova aliança sendo formada, uma nova aliança, uma aliança eterna, espiritual, por fé, dada pela graça, pelo amor de Deus, para a salvação da humanidade. E eles não estavam entendendo aquilo. O pensamento continua próprio. Quando Jesus alega que um deles ia trair, começou um a falar com o outro: ah, mas será que é eu, Senhor? Não pode ser eu. Não pode ser eu. E sabe qual foi o difícil dessa história? Que além de contestarem um com o outro, não sou eu, não pode ser eu, não sou eu, não pode ser eu, começaram a apontar um ao outro. Não sou eu, porque eu sou melhor do que você. Não sou eu, porque Deus me vê melhor do que você. Não sou eu, porque Jesus me prefere, eu sou muito mais amigo de Jesus que você. Não sou eu, porque Jesus é muito mais íntimo mesmo que com você. Começou a formar intriga entre eles. Olha o pensamento. Acabou de participar da Santa Ceia, da festividade da Páscoa, da aliança no sangue do Cordeiro. Acabou. Eles não conseguiram entender que eles tinham uma missão. É o que acontece com muitos crentes hoje. Perde o foco da missão. Qual que é a missão do crente? É pregar e anunciar o reino de Deus. É uma obrigação. E muitos estão brigando entre si para ver quem é mais querido perante Deus ou perante o homem. Será que os pensamentos mudaram de lá para cá, pastor? Quantas pessoas estão brigando pelo microfone? Quantas pessoas estão brigando para ensaiar? Quantas pessoas estão brigando porque cantam melhor? Quantas pessoas estão brigando porque diz que prega melhor ou entende mais a Bíblia? Quantas pessoas estão deixando de falar um com o outro? Ah, não vou falar mais com ele não, porque ele conhece mais a Bíblia do que eu. Ah, não vou cantar com aquela irmã não, porque a voz dela é uma taquara rachada e a minha voz é perfeita perto dela. É o que está acontecendo. Perderam-se o foco da vida espiritual, Maurício. As pessoas aí fora, com a vida dilacerada, algemada por demônios, encarcerada nos vícios, com a vida destruída, as famílias sendo massacradas com enfermidade. Quantas pessoas que amamos, que convivemos, que conhecemos, estão aí participando de uma assolação diária de dores, enfermidades que não encontram cura, enfermidades que dependem de exames caríssimos, enfermidade que só uma grande ou delicada cirurgia pode tentar dar cura. E nós temos a unção dada por Deus, nós temos um chamado dado por Deus, nós temos um Espírito Santo dado por Deus para repreender a enfermidade, para levar a libertação os que estão cativos, presos em vícios, encarcerados em vícios, famílias destruídas, famílias que já perderam o relacionamento. É a coisa mais comum que você vê hoje, é filho contra pai, é pai contra filho. Mas pastor, isso tudo na Bíblia. Eu sei que muita coisa está na Bíblia, eu sei que muito conhecemos da Bíblia, mas pouco praticamos dessa Bíblia, pouco vivemos dessa Bíblia. Você está dizendo que tem pai contra filho, está dizendo também que Deus é um Deus de restituição, e nós representamos esse Deus. Os discípulos não conseguiam entender, estavam disputando entre si. Eu sou mais importante do que você. Não, eu vou, olha, não dá certo aqui, eu vou para lá, porque lá eu vou ser mais valorizado, aqui não. Não vou participar do que é pequeno, porque não tem futuro. Isso daí, esquece, vai ter futuro não. Eu vou lá pela igreja, uma de 1000 membros. Não é assim, pastor? As pessoas estão correndo atrás, estão buscando atrás dos seus próprios interesses. Porque hoje, muitos estão com os pensamentos de Judas Iscariotes. Eu quero estar na igreja, mas eu quero estar preparado. Como preparado? Financeiramente.
Porque a igreja é um recurso de preparação. Se eu for para a igreja e não ficar rico, se eu for para a igreja e não ser bem sucedido, se eu for para a igreja e não abrir a minha empresa, se eu for para a igreja e não ter os meus funcionários, se eu for para a igreja e não comprar a minha casa própria, o meu apartamento, o meu carro importado, para que eu vou para a igreja? É os pensamentos de Judas, movido por demônios, por próprio Satanás, que está induzindo a vida de muitos aí à perdição. Houve uma discussão e Jesus tentou amenizar. Olha, gente, entenda, repara. Os governantes desse mundo dominam entre eles. Os capitães desse mundo são tidos como benfeitores. Mas conosco é diferente. Não somos desse mundo. A benfeitoria que eles pensam não é a nossa. O domínio que eles pensam não é os nossos. Aqui inverte os valores. Você quer um exemplo? O maior entre nós seja o menor. Você quer exemplo? Você quer ser o mais importante? Sirva a todos. Faça como eu sou. Eu sou o que sirvo a todos. Eu lavo o pé dos discípulos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio dos céus com o propósito de salvar a humanidade. Estava dando exemplo de lavar os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Mateus. Estava dando exemplo de lavar os pés dos discípulos para que eles entendessem os valores. Hoje ninguém quer mais se doar, hoje ninguém quer mais entender. E se pregamos o oposto, não vou ficar aí, as palavras são duras. Eu quero ser chamada de bênção, como diz lá nosso evangelista, nosso amigo evangelista Kleber. Se me chamar de bênção eu fico, se me chamar de insensato eu corro. Meu Deus. A insensatez dominava a cabeça dos discípulos. Gente, não estamos falando de um pastor qualquer, não estamos falando de pessoas qualquer, estamos falando dos representantes do início do evangelho, dos 12 discípulos. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o que morreu e ressuscitou, o que se apropriou dos meus pecados, das minhas enfermidades, das minhas maldições, o que me deu a promessa do arrebatamento, o que me fez a promessa da vida eterna. Nós estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um sermão qualquer, estamos falando do meu Salvador, do teu Salvador. Ele estava tentando abrir os olhos dos discípulos e até hoje tenta abrir os olhos dos crentes nos dias atuais. O nosso reino não é que nem o deles. Quer ser maior, quer ser importante, saia daqui para fora e pregue o evangelho, pregue, viva o amor, a caridade, a benfeitoria, a benevolência, sirva a todos. Aí sim você vai ser grande no reino de Deus. Aí sim você vai ter recompensa no reino de Deus. Eita Deus. Foi cantado um hino, acho que foi o segundo hino hoje, que aqueles que mais sofrem, mais terão galardão. Aqueles que mais choram, mais alcançarão o galardão, a recompensa. Aleluia. Repara como inverte a situação, meus amigos. Maurício, a verdade é essa. Ninguém mais encara o evangelho de uma forma correta. Parece que o evangelho perdeu seus valores. Se você protesta contra o pecado, contra o erro, contra o mal, você é mal visto. Você é mal ouvido. Os outros te criticam, falam mal de você. Jesus, ele tinha um propósito. E ele tinha que dar satisfação do propósito dele para o próprio Pai que estava nos céus. Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, ele tinha um querer. Ele teve que obedecer. E repara que mesmo ele passando, sendo revelado as aflições, quando estava lá no jardim do Getsemane orando, clamando, suplicando, ele sabia o que ia acontecer. Mesmo assim ele não abriu mão de tratar o coração dos outros, não abriu mão de entender os sentimentos dos discípulos. Ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, olha, Pedro, Pedro do coração duro. Tem Pedro aí? Tem hora que tem tanto Pedro, não é pastor Pedro? Não, pastor Pedro é Pedro mesmo. Não é pastor Pedro, é Pedro mesmo. Não, estou brincando. Ele chama Pedro no canto e fala assim: Pedro, olha, o próprio diabo pediu permissão para cirandar a tua vida como o trigo. Eu falei, mas o que tem a ver o trigo? O diabo quer cirandar, ou quer se apoderar, ou quer te destruir como o trigo. Trigo, eu fui entender o que representava trigo. Trigo representava a base, a cadeia alimentar, o princípio do alimento que dava vida. O trigo representava a própria vida, o trigo representava a base de tudo que era comido na época. O que o diabo pretendia era matar o alimento que já estava em Pedro, porque Pedro já era escolhido. O que o diabo pretendia
era acabar com o alimento. Sabe por quê? O trigo, porque o trigo representava o alimento representa a palavra, e a palavra gera fé. Não existe outra coisa que gere fé, não existe outra coisa que crie fé no teu coração se não for a palavra. E aí vem a resposta daquele, o nosso único intercessor, daquele que é o nosso único advogado, daquele que é justo, daquele que conhece as nossas fraquezas, os nossos pecados, aquele que conhece as nossas limitações, aquele que olha e fala assim: olha, você não está preparado, mas eu continuo te amando. Você não está preparado, mas o diabo só pode tocar em você se eu permitir. Jesus continua nos defendendo. Ele olha para Pedro e Pedro olha para ele. O diabo procurou se andar, mas eu roguei ao Pai, eu intercedi para você, para que não lhe falte fé. Aleluia. Olha como o diabo queria. Porque se o diabo vê que ele mata a fé do homem, o homem volta às práticas do passado. Se o diabo matar a sua fé, automaticamente tudo que você fazia de errado, você vai querer fazer de novo. Vai desistir da caminhada, vai desistir do caminho estreito, vai desistir de entrar da porta dos céus, vai desistir do caminho, o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. Vai desistir do teu nome escrito no livro da vida, vai desistir do sacrifício de Jesus, vai ser ingrato pela morte de Jesus, vai abrir mão. E Pedro, mesmo sem entender, olha como é difícil o ser humano entender, e eu me ponho nessa situação, irmãos. Eu não estou falando aqui como super-herói, não, eu me ponho como Pedro. Quantas vezes Deus falou comigo que ia me surpreender, que boas novas viria, que tem promessas, que Deus vai mudar a história, que vai transformar o cativeiro, que vai transformar essa situação cotidiana que vivemos, e mesmo assim não entendemos, às vezes fraquejamos. Pedro, sem entender, sabe o que Pedro fala? Senhor, olha, todos podem te trair, mas eu não. Estou aqui do teu lado, preparado. Estou aqui, ó, eu vou para o Senhor onde for. Eu estou aqui para a morte ou para a vida, não importa. Estou do teu lado. Quantas pessoas, sem estarem preparadas, se jogam preparados? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, olha, Pedro, calma aí, Pedro, não solta o seu emocional, não. Muita gente está servindo a Deus com emocional, não com poder, com sentimento, não com virtude dos céus. Muita gente está servindo a Deus aí, se empolgando ou se mostrando para os outros, porque há pouco tempo eles estavam discutindo entre eles quem era o mais importante, quem era o principal para Jesus, quem era o mais íntimo de Jesus. E de repente Pedro olha e fala: eu sou e vou contigo para onde for, estou pronto até para morrer do seu lado. O que Pedro quis dizer no meio de todos os outros? Que ele era o mais importante, que ele era o principal. E aí Jesus olha na cara no meio de todos e diz: Pedro, calma, Pedro, não se exalta não, porque ainda hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Repara aqui, a decepção entrou no coração dele. A Bíblia fala que ele não entendeu na hora, mas Jesus foi preso. E Jesus, como estava sendo açoitado, espancado, traído por Judas. Lembra de uma ação que trouxe a visão de que Deus não tinha revelado tudo do sofrimento? Foi quando Jesus é surpreendido depois das orações, depois do suor de sangue, depois de pedir para que Deus passasse aquele cálice, depois de apontar os discípulos: acordem, orem para que vocês vigiem, o mal não domine. Depois de tudo aquilo, chega Judas com Caifás, com os chefes da guarda e uma grande população dos que serviam ao Sinédrio, e beija Jesus na face. Olha como Deus não tinha revelado tudo para Cristo. Cristo olha para ele e diz assim: mas Judas, com o ósculo santo tu me trai. Ele não sabia como ia trair, e com um beijo Judas estava traindo. Qual é a simbologia de um beijo na traição, gente? É quantas pessoas que não falam a verdade, mas querem te mimar, querem te bajular, querem cativar a sua amizade, mas não querem mostrar a verdade. Bom amigo, Mara, é aquele que olha para você e fala todas as qualidades, mas também te induz ao que é certo, falando para você todos os seus erros. Se existe um amigo que só te bajula, cuidado. Bom amigo é aquele que mostra o caminho certo. Olha, o que você faz é pecado, o que você faz entristece a Deus, o que você faz está magoando o Espírito Santo. Olha, isso você pode interpretar de qualquer forma, mas a palavra de Deus condena, e isso não vai entrar no céu. Se converta, se acerta com Deus, mude os seus passos, converta os seus caminhos, busque mais em oração, tenha uma vida de jejum e consagração, leia, conheça, entenda muito mais a palavra, porque quando a gente entende a palavra, cria em nossa vida
você. Um bom amigo não é aquele que fica bajulando. Quantas vezes eu falei duro para todos vocês? Marcelo já falei duro quantas vezes? O Maurício já falei duro quantas vezes? Para Zilda, para Mara, tadinha da Mara, quantas vezes eu falei duro? Mas sabe qual a diferença? A diferença é que reconheceu que existe uma ação e essa ação não veio do pastor Assis, essa ação veio do Espírito Santo de Deus para nos confrontar a ponto de mudarmos as nossas ações. Aleluia. Obrigado. Mas isso foi real na vida de Pedro, foi. Porque Jesus depois olhou para ele e disse: Pedro, olha, eu sei que você vai me negar, mas quando você se converter, olha aí, Pedro não estava convertido. Apoie e converta os seus irmãos. Quando você se converter, ajude os seus discípulos, os seus irmãos. Você vai ser líder desses discípulos. Você vai ser líder dos discípulos. Quando você se converter, apoie, ajude, acalente, conforte, auxilie, converta os seus discípulos, porque eles vão ser agora liderados por vocês. Eu sei de uma coisa: nós precisamos ter uma vida íntegra. E para ter uma vida íntegra, temos que reconhecer os nossos pecados e falhas. Jesus foi torturado, Marcelo. A Bíblia fala que ele foi levado ao pátio do Sinédrio. E como era de madrugada, ele estava sendo esbofeteado. Sabe o que os soldados faziam? Tamparam a visão dele com uma fenda, com um pano, com um tecido. Tamparam a visão dele com uma faixa. E começaram a esbofetear ele, ofender, xingar, denegrir, humilhar. Era tapa, soco, e gritavam um com o outro: vai lá, rindo, adivinha quem te bateu? Você não é o Messias? Você não é o mestre? Você não revela? Enquanto Jesus apanhava, eles fizeram uma fogueira no centro do pátio. Fizeram uma fogueira. E quando fizeram uma fogueira, os discípulos todos correram. Mas Pedro decidiu seguir. E João também ficou. No dia da crucificação, João estava seguindo a multidão. E João e Maria. Deu o rosto à tapa. Não importa que se vão me pegar. Não importa se eu vou ser crucificado. João não falou, mas agiu. Pedro falou e correu. Quando acenderam uma fogueira naquele escuro, no início da madrugada, aliás, no fim da madrugada, que acenderam uma fogueira, e Jesus estava sendo espancado à beira daquela fogueira pelos soldados, escarnecido por toda a multidão, zombado por toda a multidão. Ele passou uma madrugada de tortura. Uma mulher, quando acendeu a luz da fogueira, brilhou a fogueira e refletiu o rosto de Pedro de longe. Ei, você é um deles. Já vi você do lado de Jesus. Eu não, mulher, você está maluca? Nem sei o que você está falando. Passou-se um tempo, novamente, uma outra mulher fala: não, você sim, eu te conheço, você é discípulo de Jesus. Eu não. Começou a amaldiçoar. Você está maluco? Eu nem conheço esse homem, nem sei o que está acontecendo. Pela última vez, um homem levanta e fala assim: eu tenho certeza, absoluta certeza, sem margem de erro, você é um deles. E aí Pedro lembrou, porque o galo cantou. Pedro lembrou, porque as palavras de Jesus só entram em nossa mente quando a decepção entra. Repara que você dá muito mais valor para Deus quando está na crise. Se você está em dia festivo, de vitória, de glória, você não lembra muito das palavras de Deus. Mas se você está numa crise, se o coração está apertado, se a concupiscência está batendo, se Satanás está apontando, aí sim a gente lembra de Deus. O homem lembra de Deus quando está no hospital, na UTI. O homem lembra de Deus quando passa necessidades, a porta de emprego fecha. O homem lembra de Deus quando a morte bate na porta. Pedro, ele automaticamente olha por cima do ombro e a visão dele bate olho a olho com Jesus. A Bíblia fala que ele saiu dali amarguradamente choroso. Eu imagino o choro do fundo da alma. Acabei de falar, hoje mesmo eu falei que estaria com ele porque daí vier. Hoje mesmo eu estava se gabando que era o maior entre os discípulos. Hoje mesmo eu estava falando que era o mais importante. Hoje mesmo eu participei do corpo e do sangue do Senhor na Santa Ceia. Hoje mesmo eu estava lado a lado com ele se sentindo bem. E agora estou aqui morto espiritualmente.
pessoas parece que não? Participam de um culto hoje, pecam amanhã, perdem a força total para estar na igreja. Lembra? O evangelho não é perfeição, o evangelho é superação. O choro de Pedro começou a mostrar que a alma dele estava sendo lavada. Começou um tratamento no coração de Pedro. O arrependimento dele. Sabe quando você faz alguma coisa errada, mas você se arrepende depois que consome, depois que pratica, depois que faz? O arrependimento dele trouxe choros, e choros de amargura, choros de dor. E Deus enxergou isso dos céus. O engraçado é que quando Judas traiu a Cristo, que pegou o dinheiro e viu ele sendo arrastado, humilhado, chutado, espancado, socado, humilhado, sangrando, Pedro não chorou de arrependimento. Olha a diferença. Pedro não orou, ele não chorou, ele não clamou, ele se frustrou. Mas ele não se arrependeu, o íntimo do coração dele não houve arrependimento. Mas por que não houve arrependimento, pastor? Porque ainda existia uma legalidade para os prazeres da terra, para o dinheiro, para as moedas de prata. As 30 moedas de prata pesava. Ele tentou se livrar daquilo, achando que se livrando das moedas de prata, ele se livraria da concupiscência pesada. Foi lá e jogou as moedas a Caifás e aos do Sinédrio. Falei, toma, ele verdadeiramente é inocente, não quero mais disso. Caifás olhou e disse, meu, o sangue está nas tuas mãos. O diabo é assim. Ele te incentiva para pecar. Ele te incentiva para fazer o que é errado. Ele te incentiva para trair. Te incentiva para viver o que é mal. Para andar no mau testemunho, para falar mal do outro, para ganhar proveitos. O diabo sempre vai incentivar. E cada um tem uma fragilidade, cada um tem um pecado, cada um tem um passado. E o papel de Satanás é acusador. É sempre apontar na tua cara que você não merece estar na presença de Deus. E quando você cai e erra, porque somos pecadores, errantes, lutamos contra a carne todo dia, ele é o primeiro ali a apontar o dedo, ele é o primeiro ali a acusar. Foi o que aconteceu com Judas. Aquilo não gerou arrependimento, gerou frustração. Ele ficou tão assim que a Bíblia fala que o tratar de Pedro foi um encontro com Cristo novamente depois da ressurreição. Mas o tratar de Judas foi um enforcamento. Foi um enforcamento. Mas pastor, ele era um dos discípulos. Foi a morte, foi o suicídio. Mas pastor, ele expulsou demônios. Pois ele vai ficar na mercê, ele está na mercê de demônios até hoje, pela eternidade. Pastor, ele levou a cura, pois ele tirou a vida dele. O salário do pecado é a morte, irmãos. Cristo teve que tratar o coração de Pedro, porque ele sabia que o coração de Pedro houve o arrependimento. Cristo tratou com Pedro o coração dos discípulos. O projeto de Deus realmente não entendemos, porque sempre vem na contramão, mas ele sempre tem um único projeto: de restaurar e renovar a aliança. Quantas pessoas perderam o renovo da aliança? Quantas pessoas não sabem mais a verdade da oração? Quantas pessoas vivem de aparência? Se isso era uma realidade há 2022 anos atrás, imagina agora. Era uma realidade daqueles que andaram com Cristo. Pedro colocou a mão no enfermo ali, ó, e a enfermidade saiu na hora. É difícil você encontrar hoje milagres como acontecia naquela época. Pedro viu Jesus ressuscitando mortos. Pedro viu as pessoas que estavam endemoniadas, extremamente endemoniadas, que causavam um pânico, que nem era o caso do endemoniado de Gadara, que todo mundo tinha medo de chegar perto daquele homem, que morava em cemitérios, nus, vivia se rasgando, que nenhum tipo de corrente ou cadeado, nenhum tipo de soldado ou policial conseguia prender, nenhum tipo de cela continuou a segurar ele. Pedro via que a vida daquele homem era possessa por demônios, e ele via a ação de Deus, a soberania, a autoridade de Deus na vida de Jesus Cristo. Ele acompanhou e viu que o reinado, e viu que todo o processo daquelas palavras, daquelas novidades, daquelas boas novas, iam a partir daquele momento depender dele, e ele não entendia, como muitos crentes hoje não entendem. Muitos crentes hoje estão brigando entre si ainda,
Muitos crentes hoje estão disputando dinheiro ainda dentro da igreja. Estão focados no dinheiro, estão focados nas conquistas. Existe um evangelho barato, desculpa ser direto, rústico, cru, né? Existe um evangelho barato sendo pregado por aí, que se você não for um homem bem sucedido financeiramente, você não está bem com Deus. Se você não for um homem que tem as suas condições financeiras boas, você vive em pecado. Esse não foi o evangelho de Cristo. Essa não foi uma verdade que Cristo mostrou. O que Jesus quer é que o homem reconheça a morte no Calvário, o amor pela morte no Calvário. O projeto é único, eu estou encerrando. O projeto é único. O projeto é salvação. O projeto é arrependimento. O projeto é gratidão. Jesus veio nos salvar. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e quero levar essas boas novas para que muitos se arrependam. Jesus morreu no meu lugar. Eu anunciando para essa jovem que eu comentei hoje de manhã, eu não acredito mais, não tenho mais fé, não consigo mais ir para a igreja. Eu falei para ela assim, vem cá, mas a sua gratidão, o teu reconhecimento pela morte de Cristo continua ativo. Ah, pastor, eu nem sei. Eu falei assim, você falou tanto dos seus filhos, que ama tanto, daria ou teria coragem de dar um dos seus filhos para morrer por mim? Que sou um pastor? Não estou falando por um bandido, um ladrão, um homicida, um estuprador, uma prostituta. Eu estou falando por mim, pastor. Dá sua filha para morrer por mim. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não olhou os seus pecados. Ele não olhou o seu passado. Ele não olhou os seus erros, as suas fraquezas. Ele não olhou a prática da sua iniquidade. Ele não olhou a maledicência do seu coração, os seus pensamentos malignos. Ele não olhou os seus vícios. Ele olhou você como uma alma que valia a pena investir e lutar para levar para o céu. Ele olhou e se apropriou das suas dores. Ele não quer ver você enferma. Ele não quer ver você doente. Ele não quer ver você levando aí tragédias sobre as suas costas. Ele não quer que as maldições de gerações te acompanhem. Ele não quer que demônios tenham legalidade sobre a sua vida. Ele quer que você tenha paz, seja feliz, saudável e anuncie a salvação do reino dos céus. Ele quer que você tenha vida com Ele. Glória a Deus. Teria coragem de dar o seu filho para morrer pelo próximo? Ela chorou. Chorou e ficou sem palavras. Não, pastor, não teria não. Foi, pois bem, você continua no centro do amor de Deus. E essa é a mensagem de hoje para nós. Continuamos no centro do amor de Deus. Glória a Deus. Você acha que os discípulos estavam aptos ou preparados para dar seguimento às novas do Evangelho do Reino dos Céus? Não. Foi o Espírito Santo de Deus, enviado dos céus, que nos ajuda até hoje e ajudou os discípulos a se converterem. A ação do único intercessor, do Espírito Santo de Deus, é que nos dá força, nos capacita, nos fortifica. É que quantas dores, quantas situações sofremos, quantas necessidades padecemos, e o Espírito Santo sempre está ali consolando. O Espírito Santo sempre está ali abrindo porta, mostrando refúgio, dando apoio, te guardando, protegendo. O Espírito Santo sempre está batalhando em teu favor. É o Espírito Santo que quer te levar para os céus por amor. Ele está focado em te envolver com um favor que não merecemos por amor. O que ele exige só é uma ação de fé. Em o nome de Jesus, creia que Cristo é o Filho de Deus. Assuma isso com o teu testemunho diário. Creia que Jesus é o Salvador da humanidade. Creia que o Messias que desceu do céu tem o propósito de vir buscar a igreja para morar nos céus. Glória a Deus. Viva isso.